Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula você vai configurar o projeto para, na execução, ter o comportamento de uma aplicação MDI. Ou seja, o formulário principal, em sua abertura, preencherá todo o desktop e janelas filhas serão restritas à área cliente da janela principal. Vamos carregar o Builder. Observe qual é o comportamento do Builder. Então, venho aqui, vou ativar ele. Observe o quê? Que ele vai pegar e vai assumir toda a área desktop. Esse é um comportamento de aplicações MDI. O que é MDI? MDI é uma aplicação onde você consegue abrir outras janelas a partir do menu principal. E essas janelas, conhecidas como janelas filhas, ficam retidas na área desse formulário principal. O Builder ele tem uma área principal, porém, você não consegue mover as janelas dentro dessa área. No Builder você tem um conceito de janelas ancoradas, docked. Então, elas ficam ancoradas. Porém, o comportamento do Builder e de outros aplicativos é tomar toda a área principal onde avisa, olha, agora você está trabalhando comigo. Vamos minimizar o Builder. E eu tenho uma outra aplicação, Asta, que é uma aplicação para a modelagem de sistema. Observe o comportamento dessa aplicação também. Observe que ela vai ser aberta e já tomou toda a área cliente. Porém, nele a gente consegue ver o que é uma aplicação MDI. Eu tenho aqui exemplos. E ele me traz vários formulários, vários diagramas, melhor dizendo. Então, vou abrir esses diagramas. Então, um diagrama de classe, um diagrama de composição, um diagrama CRUD. Eles estão aqui. E tem as abas onde eu consigo navegar. Essa é uma aplicação MDI. Porém, eu falei, mas cadê as janelas clientes que ficam restritas na janela principal? Observe agora. No canto superior direito, temos o ícone de restaurar, minimizar e fechar. Vou restaurar. E aí eu consigo arrastar a janela. Tá vendo? Então, eu consigo arrastar. Vou diminuir elas. Eu consigo diminuir essas janelas. E o detalhe que eu não fico preso nas janelas. É uma característica de aplicação MDI. MDI, você não ficar preso entre as janelas. Porque quando prende é uma janela modal. Eu consigo trabalhar com as janelas independente uma da outra. Então não fica preso. Uma aplicação MDI que tenha outras janelas que são abertas na área cliente dessa janela principal, a janela que abre não prende a execução do sistema. Fica solto, você consegue trabalhar com o sistema. Se você precisa do comportamento da janela prender a execução, você trabalha com uma janela modal. Modal porque ela para e a execução só continuará quando essa janela for fechada. Não é o caso do sistema. Repare, sistema respiratório, sistema ferroviário, sistema rodoviário. Não prende, as rodovias não ficam presas. A não ser em algumas capitais, cidades grandes, ficam congestionadas. Mas flui, independente uma da outra. É a mesma coisa uma aplicação MDI. Você vai abrir janelas na área cliente dessa janela principal e essas janelas que serão abertas você consegue navegar entre elas. Parece que isso é óbvio, mas hoje em dia ainda tem sistema que prende, o usuário só põe ele numa janela por vez. E aí não tem por que você ter um sistema que você consiga rodar várias tarefas, um sistema operacional, já que você vai ter somente uma janela por vez. Logo, uma aplicação MDI não prende o usuário. E olha outro detalhe, eu vou soltar, olha que a janela filho não estoura aqui do lado da janela principal. Então, a janela filho fica contido na área cliente da janela pai
e ela não ultrapassa. Essas são características de uma aplicação MDI. A primeira, já abri maximizado. Olha, agora você está trabalhando comigo. A segunda, quando você abre uma janela, essa janela que você abriu a partir do menu da janela principal, essa janela não prende a execução do sistema. Você consegue trabalhar com outras telas. Claro que toda regra tem suas exceções. Por exemplo, relatório, então você vai prender, porque você precisa de parâmetros. Tudo que você precisar de confirmação do usuário, você vai usar uma janela modal, que prende. Não sabe o que é uma janela modal? Vou apresentar para você. Vou fechar o Asta aqui, vou fechar ele, não preciso mais dele. E agora eu vou usar o Flame Hobby. Então o Flame Hobby, ele não tem um comportamento de aplicação MDI. E do servidor, eu vou pegar a opção para ver a recuperação da versão do servidor. Ó, ele foi lá e eu quero usar mais. Ó, então eu não consigo, ó, não consigo. Por quê? Porque essa janela é modal e ela espera que eu encerre ela para que eu possa voltar. Estou clicando e não vai. Então aí você tem uma janela de diálogo te dando informação e você volta na janela principal somente se você fechar essa janela modal. Então vou fechar com OK. Vou ativar a conexão à nossa base de dados. E aqui eu quero o seguinte, vou executar uma SQL. Então clico com o botão direito, execute instrução SQL. Observe o quê? Que a segunda janela abriu e abriu solta, ela não está contida na área cliente do Flame Hobby, na janela principal, não está. Então aí você tem uma aplicação SDI, ou seja, é uma aplicação de documento simples. Você não trabalha com MDI, múltiplos documentos, interface de múltiplos documentos, e SDI, interface de documentos simples, que você tem as janelas soltas. Porém, aqui eu consigo trabalhar com outras janelas também, né? Então, eu criar uma nova, eu consigo trabalhar com várias janelas, mas elas não ficam contidas na área principal do Flame Hobby. Mas uma característica interessante é que ao fechar a janela principal, todas as janelas são fechadas. Daí é bom, porque não dá vazamento de memória, ou seja, a janela principal é responsável por liberar todas as outras janelas, ok? Agora a gente vai ativar o Builder, vai maximizar ele e será feita a configuração do nosso formulário principal para que ele tenha um comportamento de um formulário principal para uma aplicação MDI. O primeiro, que ele, quando for ativado, seja apresentado maximizado. Carregue o projeto, então o projeto está aqui, ó, recente projeto. Eu recomendo que você faça sempre abertura por Open Project. Ainda mais se você for iniciante, ou você pegou o projeto de um amigo, no caso você é meu aluno, ou faz numa universidade, ou uma faculdade, se você pegou de um amigo, estou acompanhando a aula do Pedrão, você tem um projeto dele? Ó, tenho. Então você sempre abre o projeto pela opção de abrir projeto do menu Arquivo. Menu Arquivo, File, Open Project. Aí você vai lá na pasta onde está o seu projeto. Sistemas, lista de presença, fonte, e olha o que acontece. Ele só abre, só traz para você o arquivo correto para que você possa compilar, possa construir, dar o builder no projeto. Então, a forma mais segura é abrir o projeto através da opção do arquivo Open Project. Depois que você ganhar habilidade, conhecer, aí você pode abrir de outras formas. Mas essa é uma recomendação para que você não coloque um comentário, por exemplo, pô, Pedrão, fiz certinho, mas não fica habilitado o botão para executar o projeto. Daí eu vou te responder, pô, você abriu o seu projeto por Open Project?
Espero que tenha aberto ele, porque aí o problema vai ser outro. Seleciono o arquivo do projeto, abrir. Para que a janela seja apresentada maximizada, basta você modificar o valor da propriedade Windows State, o estado da janela. É a última propriedade no objeto Inspector. Você pode ir lá no fim, o Windows State está normal, e aí você muda para maximizado. Salva, dá um clean e um build. Quando terminar, você pode executar. E aí a janela já é apresentada maximizada, ou seja, já tomou toda a área do desktop e colocou, ó, agora você trabalha comigo. Fecha a janela no X, a gente ainda não tem um menu. Fecha a janela no X. E observe o seguinte, na execução, o formulário apareceu lisinho, mas eu quero que ele seja uma área cliente para os outros formulários que serão abertos. Observe, vou executar novamente. Olha, está lisinho aqui, ó. Então, vou fechar. E para a área cliente ficar representando uma área rebaixada, onde informa que os formulários que serão abertos serão contidos nessa área cliente, basta que a gente mude o valor da propriedade estilo do formulário, Form Style. Então, formulário F, as propriedades são em ordem alfabética, então F, Form Style, tá? FS normal, e passa para MDI Form. Em todo o seu sistema, somente o formulário principal terá a propriedade Form Style com o valor FS-MDI Form. Porque você terá somente um formulário. Agora, se você está construindo um grande sistema, e aí você divide ele por módulos, aí cada módulo terá um formulário principal. O formulário principal do módulo, somente ele, recebe para a propriedade Form Style o valor FS-MDI Form. Você não terá dois formulários principais no seu sistema, a não ser que seja dividido por módulo. De outra forma, então é um só, o principal, que tem para a Form Style o valor FS-MDI Form. Guarde essa grande dica. FS-MDI Form, salva, você pode dar um Ctrl S para salvar. Salva e vamos fazer de novo clean. Pô, Pedrão, toda hora eu vou ter que estar fazendo clean e build? Não, é porque eu já tenho esse hábito. Porque eu já passei por momentos que eu não fiz e deu errado. E aí só foi fazer que deu certo. Então eu tenho o hábito de fazer sempre isso. E olha aqui, ó, a área rebaixada, a diferença, não é mais lisinho. Bem, agora a gente precisa do menu principal, né? Dar umas características aqui. Mas as duas características principais já estão presentes. Ou seja, abrir maximizado e ter uma área cliente para que os outros formulários que serão abertos através do menu principal sejam mantidos dentro dessa área, sejam contidos dentro desta área cliente do formulário principal. Fecha o formulário principal, ainda pelo X, mas logo a gente vai mudar isso. Nesta aula, você configurou o formulário principal para se comportar como um formulário principal MDI, ou seja, abrir maximizado e com a área cliente pronta para receber os formulários filhos. Viu exemplos de aplicações SDI e MDI e teve o conhecimento que somente um formulário por módulo no projeto deve ter a propriedade Form Style com valor FS-MDI Form. Na próxima aula, você adicionará uma barra de status no formulário principal. Ela conterá informações da hora atual e a data por extenso.
Assim, o seu sistema fica com característica de um sistema feito por profissional. Gostou da aula? Dê o seu like. Ainda não está inscrito no canal? Inscreva-se. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.